Hoje eu vou falar sobre hipertrofia muscular, mas eu queria falar sobre a hipertrofia de um músculo específico do corpo humano, chamado de gastrocnêmio, que você provavelmente conhece por panturrilha, e para aqueles mais leigos na área da saúde, ele é conhecido como batata da perna. Eu vou usar o termo panturrilha porque fica mais fácil das pessoas entenderem. Bem, a panturrilha é um músculo que apresenta uma certa dificuldade em hipertrofiar, ou seja, a maioria das pessoas apresenta uma certa dificuldade de ganhar massa muscular na panturrilha, mesmo treinando adequadamente. Isso acontece devido a uma série de fatores, como por exemplo questões genéticas, questões ligadas a treinamento, como por exemplo o volume de treinamento. Falando em volume de treinamento, se você for pensar direitinho, uma pessoa que treina musculação, ela faz aproximadamente umas 9 séries para peitoral numa sessão de treinamento, aproximadamente umas 9 séries para dorsais. Se a gente for pensar em bíceps e tríceps, mais do que 9 séries, né, para cada sessão de treinamento. E quando a gente fala na panturrilha, apenas 3 séries. Então fica a pergunta: será que se esse volume de treinamento fosse aumentado, será que a resposta hipertrófica na panturrilha, ou seja, os ganhos de massa muscular na panturrilha, não seriam otimizados? Isso é uma questão a se pensar. Por um outro lado, estudos como o do grupo do Trape, em 2004, verificaram que a taxa de síntese proteica na panturrilha realmente é menor quando comparada com outro músculo, com outros músculos do corpo humano, para a mesma quantidade de séries, repetições e carga. Ou seja, pode ser que a panturrilha realmente seja um músculo ruim de hipertrofiar, ruim de ganhar massa muscular. Então você poderia pensar o seguinte: e se a gente treinar o músculo da panturrilha de uma forma diferente do que é tradicionalmente treinado? Se a gente usar, por exemplo, a técnica de restrição de fluxo sanguíneo, será que a panturrilha não ganharia mais massa muscular? Será que ela não responderia melhor com esse tipo de técnica? Bem, para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores alemães na PLOS ONE no ano de 2020. Esses pesquisadores eles pegaram 21 indivíduos jovens e treinados e dividiram em 2 grupos. Um grupo treinava a panturrilha com restrição de fluxo sanguíneo e o outro grupo treinava a panturrilha sem restrição de fluxo sanguíneo. Eles fizeram esses treinamentos durante 6 semanas, o que dá 1 mês e meio, 2 vezes por semana, 4 séries de flexão plantar, né, que é aquele exercício tradicional de panturrilha, que nas academias é conhecido como, sei lá, panturrilha, né, até a falha concêntrica. Ou seja, os pesquisadores não determinaram o número de repetições. Eles faziam as séries até a falha concêntrica, com a carga de 30% em RM, com 30 segundos de intervalo. O que é que os pesquisadores observaram? Que em relação à massa muscular, nenhum dos grupos obteve ganhos significativos. O que indica que realmente a panturrilha é um músculo ruim de hipertrofiar, mesmo usando a técnica de restrição de fluxo sanguíneo. Mas olha o que eu falei, eu não disse que não houve ganhos na massa muscular, eu disse que os ganhos não foram significativos, né? Os ganhos foram muito pequenos, nos dois grupos e semelhantes. No entanto, em relação à força muscular, os 2 grupos ganharam de forma significativa e semelhante, o que surpreendeu porque para ganhos significativos de força muscular, a maioria da literatura mostra que é preciso uma carga mecânica mais alta, tipo 70% ou 80% de RM. E nesse estudo aqui eles usaram apenas 30% de um RM, que é uma carga leve. Por um outro lado, pode ser que a panturrilha seja um músculo que responde de uma forma diferente em relação à força muscular quando a gente compara com outros músculos, né? Em relação à percepção de dor, o que eles observaram é que essa percepção de dor foi semelhante para os 2 grupos, o que também surpreendeu, porque quando a gente usa a técnica de restrição de fluxo sanguíneo, esse tipo de técnica é mais dolorosa, é mais desconfortável. As pessoas relatam um desconforto maior, uma percepção de dor maior. E nesse estudo não houve diferença na percepção de dor. Os 2 grupos relataram um nível de dor muito semelhante, muito parecido. Mesmo assim, mesmo o estudo não mostrando ganhos significativos de massa muscular e ganhos significativos e semelhantes de força muscular, mesmo assim, o estudo mostrou que a técnica de restrição de fluxo sanguíneo se mostrou mais vantajosa do que treinar panturrilha sem restrição. Por quê? Essa eficiência em relação ao tempo
porque os indivíduos chegaram ao mesmo lugar, aos mesmos resultados, fazendo bem menos repetições. Por exemplo, os indivíduos que não usaram a técnica de restrição de fluxo sanguíneo fizeram aproximadamente 70 repetições por série. Já os indivíduos que fizeram o treinamento usando a restrição de fluxo sanguíneo fizeram aproximadamente 52 repetições. Ou seja, eles chegaram aos mesmos resultados em relação à massa muscular e ganho de força, só que fazendo menos repetições. Foi mais rápido. O treino desses indivíduos foi mais rápido. Então, eu vou fazer algumas considerações em relação a esse trabalho. A primeira, em relação ao tempo do estudo. O estudo durou apenas 6 semanas. Então, fica um questionamento. Será que se esse tempo fosse maior, tipo 8 semanas, 12 semanas ou mais, será que não haveria um ganho significativo de massa muscular, favorecendo, por exemplo, a restrição de fluxo sanguíneo? Não se sabe. Por um outro lado, o estudo não mostrou uma coisa muito diferente do que a literatura mostra. E o que é que a literatura mostra? Que a técnica de restrição de fluxo sanguíneo em relação à massa muscular, ela não é superior ao treino tradicional, mas tão efetivo quanto. Né? Ela não é superior, ela é tão efetiva quanto. Em relação à responsividade da panturrilha, eu já comentei, né? Pode ser que a panturrilha seja um músculo que apresenta uma responsividade diferente em relação à força muscular. O que nos faz pensar o seguinte: para ganhos de força muscular na panturrilha, eu não necessito necessariamente de altas cargas. Pode ser que eu precise usar apenas uma carga relativamente leve e consiga ganhos significativos na força muscular. Desculpe se eu lhe frustrei, desculpe se você pensou que com esse vídeo eu iria mostrar uma técnica de treinamento para otimizar a hipertrofia muscular na panturrilha, mas não foi isso que aconteceu. Realmente pode ser que a panturrilha seja um músculo ruim de hipertrofiar. Me desculpe, mas é isso que eu trago para vocês. Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.